A paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos a mais um devocional. Pastora Josiane, poderia orar para nós, dar início ao devocional, por favor? Amém, bom dia. Tá dando microfonia, não sei se tá travando. Eu mesmo. Vamos estar orando, agradecendo ao nosso bom Deus. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade concedida, meu Pai querido, Pai amado. Sabemos, meu Pai, que a tua palavra diz, Senhor, que nada foge do controle das tuas mãos. Senhor, por isso nós entregamos as nossas vidas diante de ti, Senhor, pedindo perdão, pedindo, Senhor, a tua misericórdia, Senhor, para conosco, meu Pai. Faça-se presente, Senhor Jesus amado, tomando esse devocional em tuas mãos, ó Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha, Senhor, falar, meu Pai, aquilo que nós precisamos ouvir de ti, Pai. Que a tua palavra, Senhor Jesus amado, possa vir como flecha, certeiro, Senhor, ao alvo. No nome santo do Senhor Jesus, seja com a tua filha, Senhor, usa, Senhor, poderosamente a missionária Patrícia. Pai, que o Senhor venha, ó Deus, Senhor Jesus amado, já ter derramado, Senhor, do teu verdadeiro alimento, ó Pai, sobre a tua filha, e ao abrir os lábios, Senhor, ela venha, Senhor Jesus amado, ser um instrumento do Senhor, para que o Senhor venha usá-la poderosamente. Que ao abrir a boca, Senhor, seja o teu Espírito, meu Pai, falando aos nossos corações, ó Deus. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, aprender e nos alimentar de ti. É isso que eu te peço e te agradeço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja, usado pelo Espírito Santo, missionária Patrícia, fica à vontade. Amém, bom dia, graça e paz para todos. Eu acordei mais cedo, né, porque recebi essa missão, né, e eu prontamente, né, estendi a minha mão para poder trazendo a palavra, né, para nossas vidas nessa manhã, e eu perguntei ao Senhor, né, ao Espírito Santo, qual a palavra, né, que ele gostaria que eu trouxesse, e ele só falou assim para mim, em mim tenhas paz. Eu falei assim, amém, Senhor, porque o Senhor Espírito Santo, ele sabe de todas as coisas, né? E ele sabe o que cada um aqui está passando, a começar por mim, né? Então, saber que em mim tenhas paz. Então, a nossa palavra, ela se encontra lá em João. Deixa eu ver aqui. João 16, 33. Na versão Almeida, diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Na minha versão da Bíblia King James, ela diz assim: eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhas paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Na minha versão, o Senhor, né? O Senhor Jesus, ele mesmo que estava falando aqui para os seus discípulos, que o tempo estava se findando, né? O tempo estava chegando. E ele falou para os discípulos, né? Que apesar de tudo,
né, que o próprio Jesus ele já tinha advertido aos seus apóstolos do que viria, do que iria acontecer. E mais do que isso, ele falou que nós também, né, eles também seriam perseguidos, eles também teriam esse tipo de aflição, eles também sofreriam tribulações. Mas o próprio Jesus, ele advertiu que, mas a despeito de tudo isso, né, do que eles iriam passar, o Senhor Jesus falou para eles, mas tende fé e coragem, né? Na minha versão diz, e coragem, eu venci o mundo. Né? Na outra versão, como eu li, diz que é para ter bom ânimo. E o que significa ter bom ânimo no meio das tribulações? Como é que a gente consegue ter bom ânimo no meio das nossas aflições? Como é que a gente consegue ter bom ânimo no meio da assolação batendo a nossa porta? Porque, queridos, muitas das vezes as tribulações vêm, as tribulações chegam à nossa porta e, às vezes, sem mesmo a gente procurar por isso, sem a gente ser causadores, né, dessas tribulações, desses levantes, dos ventos contrários que vêm. E muitas das vezes não somos nós que causamos isso, mas a adversidade vem, né? O dia mau vem, o dia mau chega. E como é que a gente vai ter bom ânimo no meio desse vento, no meio desse dia mau? Né? Mas o que significa ter bom ânimo, o que significa ter essa coragem, né? No meio disso tudo, no meio de um caos, no meio de uma doença, no meio de um problema financeiro, no meio de uma separação, no meio de uma contenda entre pais e filhos, no meio de um desemprego, no meio, às vezes, de palavras, né, sendo levantadas caluniamente contra as nossas vidas, contra o nosso ministério, contra o nosso chamado, palavras sendo mentirosas, né? E o Senhor, ele nos instrui nesta manhã, a despeito de tudo isso, de nós termos bom ânimo. Eu estou passando por uma situação adversa, que eu não cometi pelas minhas próprias mãos, mas por querer ajudar uma pessoa, né? E essa adversidade chegou à minha porta. E eu confesso que eu estou vivendo dias de tribulação, queridos. Mas nesta manhã, o Espírito Santo em mim tem as paz. Essa foi a voz que eu ouvi do Espírito Santo. A começar por mim, para que eu pudesse liberar essa palavra para quem possa estar passando também por uma situação adversa, que às vezes você não tomou para si pelas próprias mãos, mas o dia mau chegou à sua porta também. Mas o que significa ter bom ânimo no meio disso tudo, né? Porque Jesus não instrui a isso. Mas tendes bom ânimo, tenha fé, tenha coragem, porque eu venci. Então, como ele venceu, nós também, eu já declaro, eu profetizo que nós também venceremos. Né? Nós também já vencemos em Cristo Jesus todas as coisas. Então, bom ânimo, ele tem um significado que é ter esperança, não desanimar, não perder a fé e viver a vida com alegria. Olha aí, queridos, viver a vida com alegria. Né? Os homens, eles existem para que tenham alegria. Nós fomos criados à imagem e à semelhança do Senhor.
né? O apóstolo Paulo, ele já diz que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, no Senhor, na alegria do Senhor, a gente vai continuar tendo esperança, a gente vai continuar caminhando sem desanimar, sem esmorecer, sem baixar a cabeça, sem perder a fé, porque a fé, ela é a certeza daquilo que a gente crê, dentre o qual a gente ainda não vê, mas a fé é a certeza, é a convicção de que a gente já obteve aquilo que a gente tem orado, daquilo que a gente tem clamado, daquilo que a gente tem buscado em Deus. Então, o Evangelho de Jesus, ele é muito claro, né? O Evangelho de Jesus Cristo, ele nos dá a força e a perspectiva eterna para enfrentar com bom ânimo, o que virá pela frente. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus nesta manhã. Né? Nós servimos a um Senhor que tudo pode, a um Senhor que nos fortalece. Nós servimos a um Deus que vivo está, né? Nós servimos a um Jesus que ele está assentado nas regiões celestiais e nós estamos assentados lá com ele. Ah, queridos, meus irmãos e irmãs amados, eu creio, sabe, pela fé, que o Senhor é que ele está pelejando por nós. Eu não sei o problema que vocês estão enfrentando, né, que vocês têm enfrentado, mas de uma coisa eu sei. E eu libero essa palavra para você da mesma forma como eu recebi nesta manhã o Espírito Santo falando comigo. Em mim tenhas paz. Então, não é a paz que o mundo dá, não é a paz que o homem dá, não é a paz que seu trabalho dá, não é a paz que o seu marido pode te dar, a sua esposa pode te dar, os seus filhos podem te dar, não é a paz que o dinheiro pode dar, porque muitas das vezes a gente coloca a nossa confiança nos homens, a gente coloca a nossa confiança no dinheiro, a gente coloca a nossa confiança nos médicos. Não que não seja correto a gente colocar a nossa confiança nos médicos, né? Mas o nosso coração, ele não pode estar firmado nesses lugares. O nosso coração, a nossa fé, né, a despeito de todas as coisas, ela precisa estar firmada sobre a rocha. E a rocha é Jesus de Nazaré. A nossa paz, ela precisa estar na certeza de que é o Senhor. É Ele que traz a paz para mim e para você, né? Durante essa semana, eu preciso, né? Eu preciso do favor do Senhor, né? Eu preciso de uma resposta, né, imediata do Senhor. E eu sei que o Senhor, ele está pelejando por mim e também está pelejando também por vocês. Então, a despeito, né, de todas as coisas, a gente precisa continuar tendo paz. A gente precisa continuar tendo a certeza, a convicção, a fé, né, a despeito de tudo isso que a gente possa estar enfrentando. A gente precisa ter fé, a gente precisa ter essa convicção, porque, queridos, o Senhor não nos chamou para ficarmos presos a circunstâncias. Nós somos livres. Em Cristo Jesus, nós somos livres. Nós somos livres, livres de todo medo, livres de toda culpa, livres de toda sentença contrária,
livres de tudo aquilo que possa estar fazendo você ficar refém de alguma situação, refém de alguma palavra, refém de alguma atitude, refém de alguma enfermidade, refém de não ter ainda os recursos financeiros para você saldar alguma dívida, para você quitar alguns boletos, para você quitar algumas coisas. Ah, queridos, mas eu sei que o nosso Redentor, ele vive. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. O nosso Redentor vive. E a palavra do Senhor diz que ele não nos deixaria só. Nós não estamos só. Embora muitas das vezes a gente se sente só. Muitas das vezes a gente ora e às vezes a gente acha que o Senhor não está ouvindo. E às vezes a gente acha que a nossa oração não passa do nosso teto, né, da nossa casa, do nosso apartamento, da onde você possa estar. Muitas das vezes a gente acha que a gente está falando palavras soltas ao vento, mas não. O Senhor, ele nos ouve. Nós não estamos sozinhas, nós não estamos sozinhos. O Senhor, ele está com os seus ouvidos atentos, abertos para ouvir a nossa oração. Ele precisa ouvir e a gente precisa verbalizar, a gente precisa declarar, a gente precisa profetizar, a gente precisa decretar. Queridos, eu recebi uma palavra ontem de uma irmã que serve comigo, porque eu sirvo na intercessão da minha igreja, e eu contei para ela um pouco do que eu estou passando, né? E ela, assim, ela falou para mim, Provérbios 21, que assim, da maneira como o coração do rei, um coração duro, ele se inclinou para o Senhor. Então, ela também me deu uma instrução: Patrícia, você declara e decreta que da mesma forma que o coração do rei Saul, um coração endurecido, ele se aquebrantou, ele se rendeu ao nosso Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Profetiza, decreta que da mesma forma o coração dessa pessoa, ela vai se render ao senhorio do Senhor, à glória do Senhor. E ela vai colocar nas suas mãos tudo aquilo que é seu. E assim, nessa manhã, nessa madrugada, eu declarei e eu decretei, né, que aquilo que é meu e vai voltar para as minhas mãos. Tudo aquilo, né, que eu coloquei, que eu ajudei essa pessoa, né, eu creio que em nome de Jesus, tudo aquilo que é meu não vai ficar na mão do inimigo, não vai ficar retido na mão do inimigo. Vai voltar para as minhas mãos, porque aquilo que é meu vai vir para as minhas mãos. Então, nessa manhã, da mesma forma que eu recebi essa instrução, eu levanto as minhas mãos em sinal profético sobre a vida de vocês. Eu declaro, eu profetizo e eu decreto que assim como o coração do rei se inclinou ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso Deus, eu decreto, em nome de Jesus de Nazaré, que aquilo que é de vocês vai voltar para suas mãos. O coração endurecido dessas pessoas que estão com aquilo que é de vocês se inclinará nesta manhã e vai liberar e vai ser incomodado, Senhor, em nome de Jesus. Pai, incomoda, Senhor, a essas pessoas que se encontram com aquilo que é nosso. Ah, Senhor amado, não vai reter aquilo que é nosso, Senhor. Pai, em nome de Jesus,
Senhor, eu clamo pela sua liberalidade, pelo seu favor. Espírito Santo de Deus, Senhor, incomoda, Senhor amado, a essas pessoas que estão com aquilo que é nosso, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro, eu profetizo, eu decreto sobre a tua palavra, Senhor, a liberalidade, Pai, daquilo que se encontra nas mãos dos nossos inimigos, Senhor. Que haja, Senhor amado, mover sobrenatural nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, traz resposta, traz solução, Senhor, para o clamor da tua igreja, Senhor, que tem orado, que tem se prostrado de joelhos diante da tua soberania, diante da tua majestade, diante da tua glória. Ah, Senhor amado, não somos nós, Senhor amado, que estamos pelejando, Senhor, mas é o Senhor que peleja por nós. Ah, Senhor, Senhor amado, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento de todas as coisas, Senhor, e eu creio, Senhor, que o meu milagre já está a caminho das minhas mãos. Eu creio, Senhor amado, que o milagre, Senhor amado, que os meus irmãos estão precisando, Senhor, também já se encontra a caminho deles, Senhor. Eu creio, Senhor amado, numa manhã, Senhor amado, do teu favor, do teu agir. Senhor, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor irá nos surpreender, porque o Senhor disse, Senhor, que o Senhor iria, Senhor amado, me surpreender. Senhor, e essa palavra está guardada no meu espírito, Senhor. Eu creio que hoje será o dia que o Senhor vai me surpreender. Eu creio que hoje é o dia que o Senhor vai surpreender também os meus irmãos, Senhor, que estão aqui presentes nessa live, que vão ouvir depois essa gravação, Senhor. Senhor, surpreenda o teu povo. Surpreenda com boas notícias, Senhor. Surpreenda, Senhor amado, trazendo dos altos céus, Senhor, aquilo que é nosso, Senhor, por direito, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, porque no meio disso tudo, Senhor, o Senhor diz, em mim tenhais paz. A paz que excede todo entendimento guardará o meu e o seu coração no meio dessa tribulação, no meio dessa adversidade, em nome de Jesus. Não desanimem, porque eu também não vou desanimar. Tenha coragem, porque eu também fui renovada com essa palavra, com a palavra que foi liberada ontem também na minha igreja, em nome de Jesus. Tenham coragem, perseveram e continuem sorrindo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E com essa alegria nós vamos confundir os nossos inimigos. Não vamos baixar a nossa guarda. Não vamos ficar com a nossa cabeça baixada. Não, queridos. O Senhor, o grande Jeová Jireh, é Ele que está julgando a nossa causa. E é Ele que está pelejando por mim e por você também. Então, essa é a palavra que eu deixo pro coração de vocês. Que essa palavra arda no espírito de vocês, assim como ardeu no meu espírito nesta manhã, quando o Espírito Santo só me disse essas palavras. Em mim tenhas paz. Então, eu deixo essa palavra para o coração de vocês, para todos aqueles que ainda vão ouvir essa ministração depois. Em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. Que palavra, missionária Patrícia. Ontem eu estava meditando também sobre a paz, né? A paz esteja convosco. Quando você já dá a paz a alguém, porque você quer ter a paz e você quer que o irmão tenha a paz, né? Muitos não devolvem para a gente porque eles não têm, né? Por isso que muitas vezes nem respondem a gente. Mas a gente tem a paz do Espírito Santo, é o mais importante de tudo, é ter a paz, né? É aquele alívio que você vai dormir tranquila, que Jesus está no controle de todas as coisas. Maravilha. Nossa, palavra abençoada. Pastora Josiane, gostaria de comentar um pouquinho. Aí depois a gente dá a oportunidade para a irmã Eliane louvar, em nome de Jesus.
Não tem nem o que dizer, né? Que a palavra em si, ela já fala por si só. Em mim tem as paz. E que o Senhor, neste dia, nesta manhã, né, possa ter trago paz a todos que aqui estão presentes. Sabemos que vivemos tempos difíceis, né? Infelizmente, as pessoas, a palavra de Deus, ela bem é clara, né? Que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades. Mas nós sabemos e entendemos que, infelizmente, tem pessoas que dá brecha, né? Até mesmo aqueles que estão dentro da casa de Deus conhecem a palavra. Se deixam abrir as brechas, né? Para que seja, eu não sei que prazer é esse, em deixar o diabo usar do que falar, se colocar na posição para deixar Deus fazer e agir na vida, né? E a gente precisa mesmo se revestir, falar, Senhor, se não for o Senhor conosco, né? Como será? Dá vontade mesmo, muitas das vezes a gente fala assim, vamos chutar o balde, vamos deixar tudo para lá, mas o Senhor, né? Ele é redentor de todas as coisas, detentor de todas as coisas. Ele é o nosso Deus. E antes de estar, eu estava ouvindo uma pregação sobre a visitação, né? Sobre a visitação de Deus no nosso lar. Que quando o Senhor, Deus, ele foi visitar Abrão, né? Ele estava presente. E ali o pastor falando, né? De que forma que nós temos recebido o Senhor na nossa casa, né? Qual é a forma? Abrão, ele teve o prazer, a alegria, né? Ele correu, ele providenciou tudo para poder fazer, né, um banquete, preparar um banquete para o Senhor e aqueles 2 anjos. Então, ali ele falando, eu falei assim, realmente, de fato, a gente tem que parar e falar assim, Senhor, como que estamos te recebendo dentro da nossa casa? Dentro de nós, como é essa visitação? Como que nós estamos recebendo de fato, de verdade, o Senhor, né, na nossa vida? Então, a gente precisa parar e entender. Eu falei assim, meu pai, às vezes a gente tem e recebe o Senhor de todo agrado, mas aquele que se encontra conosco não faz assim. Às vezes a gente quer viver a vida do outro, né? Para que cada um venha entender, mas a gente não pode, né? Cada um tem que viver, né? Tem que buscar a salvação, ela é individual. Assim, quando Abrão chegou para Deus falando assim, Senhor, se houver 10 pessoas naquela cidade, porque o Senhor iria destruir Sodoma e Gomorra, ali Abrão parou nos 10. Porque para uma cidade, o 10 já era o limite, já era o mínimo. Como se fosse uma pessoa. Entendimento de que cada um ali era responsável pelos seus atos. Né? Cada um é responsável pelos seus atos. E quais são os nossos atos diante do Senhor? O que nós estamos fazendo? Né? Como nós estamos fazendo? E ainda assim, quando nos colocamos na posição, na brecha do Senhor, sempre vem o bichinho lá para poder tentar tirar a nossa paz. E essa palavra veio assim, né? Certeira. Em mim tem as paz. Então, que nós possamos continuar no Senhor, independente do que estamos vivendo, independente do que estamos passando, independente das circunstâncias, independente das afrontas, que dá vontade da gente virar. Dá. Mas hoje eu falei com o Senhor, falei para Satanás, falei assim, bicho, você tá achando que você vai me parar? Você não vai, não. Mas não vai mesmo.
Porque quanto mais tu me afronta, aí que você vai ver mesmo que o negócio vai ficar estreito do teu lado. Então, a gente tem que fazer. Foi-se o tempo que ele teve domínio, mas agora acabou. Porque eu decidi tirar todo o domínio da mão dele. Desse jeito, Tatiana. Dá vontade voadora nele. Mas a voadora que ele vai receber vai ser, né? De joelho no chão e boca no pó. Que vai ser pior que a voadora que ele vai levar na fuça dele. Então a gente tem que permanecer firme. Buscar no Senhor. Para que o Senhor venha, né? Com o teu toque manso, meigo, humilde, o seu tratar, né, para conosco. E assim a gente está de pé. Não importa, né, o vendaval que estejamos passando. Não importa. Importante é que nós perseveramos na presença do Senhor, porque a paz só vem dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Irmã Liana, vamos louvar o Jesus. Amém. Amém. Bom dia, sapatos de fogo. Paz, Senhor. A paz, querida. Glória. Amém. Essa palavra aí mexeu fortíssima comigo. Eu vou só comentar um pouquinho, viu? Porque a gente não pode ficar sem falar, né? Essa palavra mexeu forte comigo. Eu, essa semana, passei por muitas coisas, porque eu tenho um filho que está desaparecido. E eu tenho plena certeza, no fundo do meu coração, que ele não está mais conosco. Então, eu venho chorando muito, sofrendo muito por causa disso. Aí, sexta-feira, a pastora Josiane sentiu e conversou bastante comigo. Vocês são anjos na minha vida. Cada uma que fala comigo, eu sinto mais e mais a presença do Senhor. E por conta disso, veio saindo 2 ronchas, uma no meu ombro e outra no meu seio, em cima do meu seio esquerdo, né? E aí o diabo quis colocar em minha mente que meu coração estava doente. Ah, ele não se deu comigo, não. Não se deu comigo, porque mesmo em cima da dor, eu digo, peraí, Satanás. Porque quem manda em mim, em meu corpo, na minha vida, na minha alma, é o Senhor. E Deus não é homem para que minta. Então, com Deus, assim, sim, não. Ajoelhei no chão e disse, olha, Senhor, eu fui curada lá no devocional. E eu recebi. Porque tu, mesmo assim, tu me deu na hora que eu estava tendo coração novo, veia nova, pulmão novo, garganta nova. E por que esse diabo quer vir botar em mim? Senhor, se tu não for com aquela serva tua, eu não estou curado. E também se tu não for Deus na minha vida. Oxe, ajoelhei no chão e disse, eu não aceito em nome de Jesus. Mas, quando eu levantei do chão, já estava dando pinote. A dor partiu, eu disse, era tu, né? Pois aqui tu não tem vez, não. Quem manda aqui é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E graças a Deus a roncha tá, né? Porque botou a roncha, tá sumindo. Mas eu, em nome do Espírito Santo, para a honra e glória do Senhor, eu sei que eu fui curada. Então não adianta o diabo querer vir me botar coisa na minha cabeça. Para isso eu estou me brindando todo dia depois das palavras, ó. Mente, coração, ouvido, boca, nariz, olho, eu unjo tudo. De manhã cedinho eu já levanto, ó. Olha, no meu pé de minha cama. Meu Deus! Quero um pouco desse óleo ungido, hein? Quero um pouco, hein? Eita, glória a Deus! Depois eu vou ungir vocês tudo pela telinha, viu? E recebam. Em nome de Jesus. Vamos lá. Em nome de Jesus, vamos lá. Eita, glória a Deus. Encosta mais para perto. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus me viu chorar.
no canto escondido, você mal conseguia falar. Eu só ouvi o seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabia de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo para sua alma. Oh, oh. Enxugue essas lágrimas do rosto. Calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Refere para a pastora Patrícia, não se desespere, pelo amor de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Tu és lindo, Senhor. Oh, glória. Mas o Deus que me enviou aqui sabia de tudo, com certeza. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Está enviando um consolo, aleluia, para sua alma. Oh, oh. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que acontecer. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere.
Tá mudo ou é o meu? Aleluia. Ficou Glória mudo a lá, Deus. da irmã Eliana. Travou, Meu eu Deus, acho. que louvor, hein? Que louvor, hein? E... Ai, Jesus é lindo. A apóstola Samira tá aí. Apóstola Samira, quer falar um pouquinho? Pai do Senhor Jesus, bom dia. Bom Que coisa dia. linda esse louvor, né? É. Esse louvor, ele fala conosco, né? Porque o Deus, né, que enviou, ele sabe de tudo. Então, eu amo esse louvor, eu amo. Palavra maravilhosa, né, que foi ministrada. E a Bíblia vai dizer assim, que se o Filho do Homem te libertou, verdadeiramente você está liberto. Amém. Então, o que nós precisamos, irmãos, é tomar posse da palavra. Nós precisamos é tomar posse de que realmente estamos libertos dos nossos medos, porque o que nos atrapalha, o que nos trava são os medos, né? O que nos trava são a nossa incapacidade. Mas Paulo vai dizer que nós não somos salvos porque fazemos algumas coisas. Somos salvos pela graça. Porque a graça nos alcançou. Então, não é pela nossa força, nem pelo nosso braço, não é pela nossa sabedoria, não é porque nós sabemos alguma coisa, ou porque lemos alguma coisa, não tem nada a ver com a gente. É porque verdadeiramente o nosso Deus é misericordioso. Verdadeiramente o nosso Deus já tem um plano preparado para mim e para você. Porque verdadeiramente o Senhor já tem tudo preparado. E eu estava, enquanto a palavra estava sendo ministrada, eu estava meditando no Salmo 118, que ele começa assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Todo o Israel diga, o seu amor dura para sempre. O sacerdote, descendentes de Arão, digam, o seu amor dura para sempre. Ou seja, todo o povo da terra diz que o seu amor dura para sempre. O amor de Deus para com a nossa vida dura para sempre. Ainda que erramos, ainda que falhamos, ainda que somos errantes, ainda que somos falhos, ainda que fazemos um monte de coisa errada, o amor dele dura para sempre. E ele está sempre disposto a nos ajudar, a nos guiar, a nos levar, a nos mostrar o caminho. Às vezes, pastora Patrícia, o caminho que ele quer mostrar para a gente, por causa da nossa, eu não vou dizer rebeldia, mas por causa da nossa teimosia, por causa da nossa teimosia, nos leva a caminhos dolorosos. A gente sofre, mas no final, a gente vai entender. No final, a gente vai entender o porquê, aleluia, estamos passando por essa prova, por essa luta, por essa dor, por esse choro. No final de tudo, no meio da prova, a gente não entende nada. E muitas das vezes até questionando Deus. Senhor, eu estou fazendo tudo certo. Senhor, eu estou na tua presença, eu estou te obedecendo. Por que eu estou passando por isso? Porque tem coisas que precisamos carregar. Tem coisas que nós precisamos carregar para poder termos estrutura, para podermos termos estabilidade, para poder ajudar alguém. Então, esse processo que a senhora está passando é mais uma experiência, viu? Para subir um degrau. Eu olho para a senhora e vejo uma escada. Eu vejo uma escada. É mais um degrau que a senhora vai subir. É mais um degrau
que o Senhor está preparando para a senhora subir. Então, nesta manhã, o Senhor está dizendo para ti, através da palavra que foi ministrada, que Deus mesmo te usou, aleluia, para dizer: perca o medo, porque eu estou contigo. Aleluia. Tenha fé, creia. Receba um pouco mais de fé nesta manhã, para ver o final das coisas e não o meio delas. Aleluia. Para ver o final, aleluia. Porque muitas das vezes nós estamos passando pelo meio do redemoinho e aí a gente não consegue ver o final, porque nós estamos no meio do reboliço. Então, no meio do reboliço, a gente só vê o meio. E Deus está falando assim, ó, nesta manhã, para todos vocês, receba a visão de águia para ver o final, para ver o que eu planejei, para ver, aleluia, o meu nome ser glorificado, para ver aquilo, a labraçúria que eu já tenho preparado. Receba a visão de águia, porque no meio do turbulhão, no meio da ventania, você não consegue ver, no meio da ventania você não consegue enxergar, mas tendo visão de águia, aleluia, vai passar pela prova dando glória a Deus. Aleluia. Então eu quero dizer nessa manhã que o Senhor é bom, aleluia, e o amor dele dura para sempre. Eu fui convidada para ministrar num congresso de homens e eu questionei Deus. Eu falei: Jesus, eu? Porque nós não nos achamos capazes, né? E não somos. Isso daí eu já tenho certeza. Não somos capazes de nada. É o Espírito do Senhor que nos capacita. Mas eu questionei Deus, falei: Senhor, eu vou pregar num congresso de homens, porque o Senhor falou para mim não rejeitar mais os convites. Aí eu falei, porque eu vinha rejeitando muito e eu não queria mais pregar fora. E aí o Senhor falou para mim: eu te preparei, te capacitei para te enviar. Então não rejeita mais. Amém? Amém. Não rejeita mais os convites, viu? Deus te capacitou, te preparou para te enviar. Amém. Não rejeitem mais. Isso é para todos vocês. Não rejeitem mais os convites do Senhor. Aleluia. E aí eu questionei a Deus, eu meditando na palavra e falei: Senhor, mas eu vou pregar num congresso de homens, tantos homens aí, né, de nome, e o Senhor lembrou de mim, e amém, irmãos. E falei com meu esposo, falei: Marcos, vamos comigo, é um culto de homens, né? E eu queria que você fosse comigo. Aí levei alguns homens da igreja e o Marcos, e nós fomos para o culto. Quando eu cheguei lá, pensa numa igreja enorme. Pensa em homens, pastores, homens idosos de idade, pastores bem mais velhos do que eu. E eu comecei a olhar aquilo, e aquilo começou a me dar aquele medo, aquele gelo no estômago, porque tinha pastores ali que estavam pastoreando há mais de 30 anos. Tinha presbítero, tinha, sabe? E as pessoas que são evangélicos primeiro do que eu. E aquilo começou a me acometer um medo, começou a vir um medo sobre a minha vida e falar: você vai pregar para esse monte de gente que já sabe de tudo. E começou a vir aquele medo. Mas aí eu baixei minha cabeça e falei: Senhor, se foi o Senhor que me escolheu, se foi o Senhor que me trouxe até este lugar, o Senhor vai glorificar o teu nome. E todo medo, toda ansiedade, toda inquietação no nome de Jesus vai bater de retirada agora. E tinha mais de 200 pessoas naquele culto. E ali eu fiquei adorando a Deus de olho fechado e glorificando o nome do Senhor. Quando chegou a minha hora, o dirigente do culto falou assim: irmãos, eu não vou dar mais oportunidade para ninguém, porque eu quero ouvir a palavra, eu vou dar 1 hora para a palavra. Aí eu falei: sangue de Jesus tem poder. Mas eu me levantei e falei: se o Senhor me escolheu, o Senhor vai tomar esse altar agora. Irmãos, pensa que você vê idosos na fé, dando lugar para o Espírito Santo, porque o Espírito do Senhor teve misericórdia de mim e me usou naquele lugar. Então, o que eu quero dizer para você nesta manhã? Que o Senhor, Ele é bom e a bondade dele dura para sempre. O nosso adversário, ele quer nos travar,
ele quer nos parar, criando situação, criando situações para nos aprisionar. Mas através desta palavra hoje, fomos libertos. E que você tenha certeza que quem te chamou foi o Senhor. Quem te escolheu foi o Senhor. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vi em lugar nenhum da Bíblia que Deus errou na escolha. Eu ainda não vi. Ele nunca errou na escolha. Você é escolha de Deus. Toma posse desta palavra. Toma posse do que foi ministrado nesta manhã. Nenhum mal virá à tua tenda. Nenhum mal virá sobre a tua vida. No nome de Jesus Cristo. Amém? Receba essa palavra, receba nesta manhã coragem, receba ânimo, receba em nome de Jesus. Revestimento e visão de águia. O crente precisa ter visão de águia. Então receba nesta manhã a visão de águia. Nós estamos passando aqui, uma situação adversa, mas nós estamos vendo lá na frente. E eu posso dizer isso para você porque eu passei isso com o câncer do mama. Enquanto estava todo mundo chorando, eu levantava a cabeça e falava, isso é para um grande testemunho. Eu não vou chorar porque isso é para um grande testemunho. Eu vou testemunhar. Louvado é o nome do Senhor. Então, irmãos, visão de águia. Amém? E eu quero deixar para meditação o Salmo 118. O Senhor é bom e o amor dele dura para sempre. Amém? Um beijo. Então, mãe, eu quero ouvir as bênçãos aí, que eu também quero receber do céu. Amém. Deus abençoe, apóstola. A missionária Tatiana, oportunidade. Pode falar. Glória a Deus. Deixa só eu falar só um minutinho, Tati, só para concluir o que a pastora Samira falou, a apóstola Samira falou. Eu tenho né, o Senhor, né? Ele, desde que eu fui ativada no profético, né? Então, e ontem eu recebi um vídeo que eu já havia assistido há muitos anos atrás, falando sobre voar. Voar. E aí, hoje, né, de manhã cedinho, eu ouvi e lembrei, tem até a tradução, depois se os irmãos quiserem, eu até compartilho lá no grupo, e fala justamente sobre voar. E que o Senhor, ele estava cortando as amarras, estava nos liberando, estava nos libertando de tudo aquilo que estava nos aprisionando nessa terra, né? Nessa atmosfera terrena, porque o Senhor estava dando ouvidos novos para ouvir, né, a voz do Espírito Santo, né, para você acessar uma nova atmosfera, né? Uma nova atmosfera. E ele só louvava, né? E falava muito profeticamente, né? Voe mais alto, voe acima, entre numa nova atmosfera. E de imediato, quando a apóstola falou, né, sobre a visão de águia, né? Porque a águia ela voa acima da tempestade, né? Da turbulência. Ela não voa no meio da tempestade, ela sempre está acima, né? Porque de cima a gente tem uma visão melhor de toda a situação que ocorre lá embaixo, né? Então, aí a senhora estava falando sobre a visão de águia, né? Para a gente voar, né? E de imediato o Espírito Santo me remeteu ao louvor que eu ouvi nessa manhã, né? Que eu já havia ouvido há tantos anos atrás, quando fui ativada nessa dimensão do profético. Então, é só para poder testificar a fé da apóstola, né? Porque isso edifica muito a nossa fé, né? Era só isso. Amém. Amém. E toma posse, viu, Patrícia? Toma posse, porque eu olho para você e vejo uma escada. Vai mudar de ministério, não de igreja, ministério de pastora para... E Deus sabe todas as coisas, amém? Eu vejo uma mudança, eu vejo você subindo degraus.
Subindo degraus. Eu estou olhando para você e eu estou vendo uma escada. Tem uma escada à tua frente. E você Aleluia. está subindo de degrau. O Senhor vai mudar o teu degrau, o teu patamar. Você vai para um patamar acima. No nome de Amém. Jesus, recebe isso nesta manhã. Se Eu prepara, recebo no meu espírito. se prepara, se prepara. Amém? Amém. Recebi no meu espírito, está guardadinho aqui. Amém, amém. Obrigada. Vai, Tati! Amém. Amém, meu Deus. Bom dia, igreja. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, amém? Eu entrei no devocional hoje, como que Deus faz as coisas, né? Eu estava no meu devocional particular e eu orando, eu falei, Senhor, me dá um coração obediente, me dá ouvidos sensíveis à tua voz, é só isso que eu quero. Eu quero fazer somente as coisas que for conforme a tua direção. Mas que o Senhor me traga paz, porque eu sou tão agitada, eu sou tão ansiosa. Aí passou a hora, aí veio 8 horas. A pastora Amália nos lembrando, né? Corre, corre, corre. Falei, Jesus, eu vou para a academia, mas antes de eu ir para a academia, eu vou entrar no devocional. E quando eu entro, essa palavra poderosa, né? Sobre a paz, né? E é engraçado que durante essa palavra o Senhor me remetia ao culto de ontem. Ontem eu cheguei na minha igreja, era 4:pouca da tarde, juntamente com a minha pastora auxiliar, porque teve ensaio para a nossa conferência de mulheres, que vai acontecer agora dia 1º de outubro. E eu não ia para o ensaio, eu ia só mais tarde para o culto mesmo, às 18h30. E eu fui. Gente, foi um manifestar da presença, da glória do Senhor ali durante o ensaio. E eu ficava assim, eu na intercessão ali pelo grupo, e o Senhor falava comigo assim no meu espírito, se coloque de pé porque você vai ver a minha glória. Se coloca de pé porque você vai ver a minha glória. Eu falei, Deus, como que eu vou ver a sua glória? Está acontecendo somente um ensaio. E o Senhor tomou numa autoridade a pastora da minha igreja. Não é ela líder de louvor, mas ela pediu licença com a pessoa que está à frente, né, desse grupo de louvor para a conferência. E ela foi entregando ali tudo que o Senhor foi colocando no coração dela, e o Senhor ia testificando no meu espírito. O meu corpo tremia, o meu corpo pegava fogo. Eu falei, Deus, eu não vou conseguir me segurar. Aí ela olhou para mim, ela falou assim, chama o pessoal que está espalhado aí fora. Os 2 diáconos que estão lá fora, a líder de crianças que está lá em cima, chama aqui agora. E eu fui e chamei eles. E ali nós começamos a interceder. Igreja, foi um mover tão sobrenatural nesse ensaio, que depois eu perguntei com a minha pastora assim, eu não fiz nada bizarro não, né? Porque eu não sentia o meu corpo. Foi algo tão lindo que o meu corpo ele ficou como que anestesiado. E durante o culto, passou-se um ensaio, veio o horário do culto e a palavra ministrada pela minha pastora foi: não tenha medo, não desista. Não desista. Porque muitas das vezes, como a apóstola Samira falou, como a missionária Patrícia falou, com as adversidades que nos acarretam, o que a gente fica? A gente fica com medo, a gente quer parar. Aí, sabe o que me remetia agora no meu espírito? A palavra que foi ministrada ontem, de 1 Reis 19, que vai dizer ali que o profeta, ao saber que aquela rainha má, Jezabel, queria matar ele fugiu. E para onde que ele fugiu? Ele fugiu para o deserto. E ele se escondeu dentro de uma caverna.
Não nos escondamos, irmãos. Não nos escondamos. Vamos seguir. Foi muito profético essa palavra que a apóstola Samira liberou sobre a tua vida, missionária Patrícia. E eu também tomo posse. Visão de águia. Visão de águia. Não podemos temer, porque as adversidades, elas vêm. Essa palavra de hoje, ela veio de encontro a mim. Eu falei, Senhor, eu vou entrar lá só para me poder ver qual vai ser a palavra ministrada hoje. Porque eu quero que o Senhor testifique no meu coração. Eu quero que o Senhor fale comigo. E o Senhor falou poderosamente. Não podemos ter medo, irmãos. Às vezes a gente tem medo de dizer sim ao Senhor. Gente, ontem eu cheguei tão impactada da igreja que eu me assentei na minha mesa juntamente com meu esposo, eu só chorava. Eu só chorava, mas não de tristeza, mas daquilo que o Senhor se revelou a mim. O poder dele, a glória dele. E às vezes a gente tem medo de experimentar esse profundo, sabe? De se entregar realmente e de experimentar esse profundo. Que é só com ele. É só com ele. De lembrar, gente, da palavra que foi ministrada ontem. O meu coração está pegando fogo. Está pegando fogo. Eu falei, meu Deus, o Senhor é muito bom. E eterna é a misericórdia do Senhor sobre nós. Eu só tenho que agradecer ao Senhor. Primeiramente, por Ele ter me acordado nesta manhã. Por Ele ter me acordado nesta manhã e eu poder estar aqui, testemunhando isso para vocês. Porque eu ia entrar somente para me poder ver a palavra. Eu falei, Jesus, eu vou entrar lá só para mim poder ver a palavra, para ver se não vai ser a mesma palavra de amanhã. Mas aí o Senhor começou a falar no meu íntimo e eu fui ficando. Deus é muito bom. Deus é tremendo. O Senhor faz coisas, irmãos, que nós não imaginamos. Nós não podemos ser escravos do medo. A palavra do Senhor diz que Ele não nos deu um espírito de medo, e sim um espírito de ousadia, de intrepidez, para pregarmos a palavra do Senhor. Sejamos ousados, sejamos fortes, sejamos corajosos, pois o Senhor é conosco. Gente, meu coração está aqui ardendo, queimando. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. A palavra do Senhor se renova todas as manhãs. A palavra do Senhor se renova todos os dias. Todos os dias a palavra do Senhor se renova. E eu estou aqui pegando fogo por dentro, tremendo. E temendo pelo que eu estou passando aqui para vocês. Vocês não têm noção. Foi uma ativação essa palavra na minha vida. Uma ativação para mim. Para eu ter paz e confiar no Senhor. E no meu devocional de ontem, o Senhor tratou comigo no Salmos 37. Eu falei, Jesus, tá bom, eu já entendi que eu preciso descansar o meu coração em Ti. Eu preciso confiar no Senhor. Às vezes a gente confia em tanta coisa, não é mesmo? A gente confia no dinheiro, a gente confia que o outro não vai nos abandonar. E quando vem as adversidades, só quem permanece é o Senhor. Ele é a nossa paz. A paz que excede todo entendimento. Então, assim, agradeço a Deus por esse momento. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. É uma alegria poder estar aqui e poder ouvir essa palavra poderosa. E poder ouvir essa ministração tão profética que foi liberada nessa manhã sobre as nossas vidas.
Amém? Deus abençoe a todos. Amo vocês. Que Deus abençoe o nosso dia. Que nós possamos viver as surpresas do Senhor neste dia e durante toda essa semana. Amém? Amém. Glória a Deus. Coisa linda, Jesus. Amém. A irmã Andréia está com oportunidade de falar um pouquinho, e depois a Ira, se puder encerrar para nós, orando, tá bom? Bom dia, Shalom. Vai ser bem rápido, só um testemunho, acho que a gente está com pouco tempo aí, né? Então, para ser breve. Ontem, né, a gente comemorou lá na igreja um culto especial do amigo, né? Nada melhor do que ir ao culto celebrar a nossa amizade, que Deus colocou no nosso coração e na nossa vida. E principalmente o Espírito Santo, que é o nosso melhor amigo, né? Então, pela manhã, a gente decidiu o nosso grupo de amizades que a gente tem aqui na célula, irmos a um banho, a buscar a Deus na natureza, que aí é Presidente Figueiredo, que eu gosto muito, lugar onde tem cachoeira, que renova as forças. Então, e ao longo disso, a gente teve uma surpresa, né? Eu levei um amigo que a gente estava orando para que ele fosse, ele é ateu, né? Ateu, ele acredita na ciência, né? Mas ele é uma pessoa muito boa, é uma pessoa muito educada, e para ele ser completo, só basta aceitar o Senhor Jesus, né? Então, é através da nossa vida que ele vai conhecer o nosso Deus, é através da nossa vida que ele vai conhecer esse amor lindo, e nunca mais vai querer sair. Mas, infelizmente, aconteceu um acidente com ele, né? No percurso da BR-174, que é uma BR muito perigosa aqui em Manaus. A gente orou, saímos orando e pedimos para que Deus viesse a dar livramento a qualquer coisa que nos paralisasse ao longo do percurso da via, né? No terceiro radar, Deus já agiu, né? Vocês vão voltar. E, infelizmente, ele foi na frente e ele foi atingido ele caiu num buraco. E no buraco, a moto ficou toda quebrada. A carreta que vinha em seguida, para a glória do Senhor Jesus, ele conseguiu sair, que um carro parou e tirou ele da estrada, e a carreta passou por cima do celular dele, perda total, mas é de menos. E quando a gente sempre ora em espírito, né? Porque essas BRs são tão perigosas, e a gente viu ele. Eu até falei assim para meus amigos: cadê o César? O nome dele é César. E ele estava lá no meio-fio, já em pé, triste. A gente parou o carro. O que aconteceu? Ia já amanhecer. Já estava tarde, escuro, perigoso. Ainda estava, né? E aí eu fui atingida por um buraco, a carreta não pegou em mim, graças a Deus, e a gente começou a agradecer a Deus ali mesmo. Ele viu, ainda que ele não acredita no nosso Deus, mas é um Deus de livramento, é um Deus que nos ama, independente de se somos ou não, professamos ou não uma fé em relação a Deus, se é ateu, se é umbanda, se é evangélico, se é católico. Mas a gente tem que entender que nós temos um Deus que ele tudo vê, tudo ele provê, tudo ele liberta, ele cura. E quando a gente conhece isso através de nós, que somos agentes dessa fé, que Deus ele se age através de nós, porque Deus é Deus de mão, de pé, de olho, ouvido, tudo é manifestado através das nossas vidas. E aí ele percebeu que, como ele é amado, e ainda que ele acredite não, né? Ainda assim ele ficou assim, mas para a glória do Senhor Jesus, resumindo tudo, ele ficou com alguns ferimentos leves, e para a glória do Senhor Jesus nós fomos cultuar. Ele foi para a igreja, e ele se levantou lá, e a gente apresentou ele como nosso amigo convidado, e foi um momento, nossa, surreal, indescritível, como Deus é fiel, independente se você diz que você não ama, que você não crê nele, ele vai lá e te mostra que ele é um Deus bom. Como essa frase que vocês estão dizendo aí, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Não importa o que a gente faça, ele está ali disposto a nos amar, a nos apresentar e dar a segunda chance. Então, ali a gente viu que ele teve uma segunda chance, né? E se ele dissesse, não, chegar para Deus lá, não, eu não te conheci, não, em nenhum momento ninguém falou para mim a teu respeito. Deus tirou um print desse dia. Jesus tirou um print desse dia. E eu espero que ele esteja aí disposto a servir esse Deus maravilhoso que é o nosso Deus, sabe? É isso, é o testemunho que eu tenho desse final de semana e para agora do Senhor. Claro que a gente queria muito renovar nossas forças, mas a única palavra que Deus me deu nesse momento, nesse meio
desse furacão foi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E isso foi maravilhoso. Nossa, e a gente recebeu o renovo na igreja, e foi na casa de Abba Pai que a gente se sentiu renovado. É isso, povo, obrigada, viu, pela oportunidade. Amém, amém. Deus te abençoe, irmã Andréia. Amém. A apóstola, eu acho que saiu. Coisa linda. Eu vou pedir para a missionária. Quer falar um pouquinho, Patrícia? Não, eu acho que... Nossa, eu acho que não tem nem mais o que falar, né? Porque o Senhor, ele se moveu, né? E eu só agradeço ao Senhor, né, por estar atenta, né, a ouvir a voz do Espírito Santo, né? E não desobedecer, sabe? Como a apóstola Samira falou, que às vezes nós entramos no meio, né, de uma situação assim adversa, porque às vezes não obedecemos, né, a voz do Senhor, né, porque o Senhor fala a todo tempo, em todo tempo, né, e a gente precisa realmente obedecer às instruções, né, porque eu tinha recebido realmente assim uma direção do Senhor Espírito Santo, né, para não ir mais além, né, do que eu já havia liberado para essa pessoa, né, de ajuda, né, financeira, entendeu? E eu tinha dito que não, enfim, e eu acabei cedendo, né? E olha aí a situação que me colocaram. Mas tudo é uma questão de aprendizado, né? Então, é uma lição para mim, é um aprendizado, é um amadurecimento, né? E eu louvo ao Senhor, né? Porque, a despeito disso, o Senhor continua sendo bom na minha vida, o Senhor continua falando, né? O Senhor continua agindo. E eu tive uma prova clara disso nessa manhã, quando o Espírito Santo, ele em mim tem as paz. E eu não sabia da proporção, né, do que o Espírito Santo queria trazer, né, para a minha vida e para a vida de todos, né, que ouviram essa palavra, e daquilo que já estava preparado, né, pelo Senhor, né? Porque o Senhor já havia preparado esse devocional, ele já havia preparado a palavra, ele já havia preparado todas as coisas, né? E louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor não retirou de mim, né? Mais uma subida de escada, mais um degrau, né? Aprove o Senhor, né? Me levar, me conduzir, né? Para mais um grau, né, na minha vida, no meu ministério, da minha intimidade com o Senhor, do meu aprendizado, do meu amadurecimento, do meu crescimento, e de reconhecer, né, que eu desobedeci, né, a instrução do Espírito Santo nessa questão de querer ajudar, mas o Senhor já havia falado: não empresta mais, né, não ceda mais. E eu desobedeci porque eu queria ajudar. E nessa ajuda, né, se levantou esse turbilhão aí, né, fora os cartões também, enfim. Mas eu creio que o Senhor está se movendo, né, vai me surpreender, vai surpreender a todos nós. E é um aprendizado, né? E isso não vai me deter, não vai deter ninguém, e vamos continuar, sermos fortes, né? Corajosos, né? Temos visão de águia, temos visão acima da tempestade, acima da turbulência, isso não vai nos deter. E ontem a palavra também que eu recebi, né, do meu pastor, foi que Daniel, lá na cova dos leões, né? Ele não parou, ele continuou servindo ao Deus vivo, né? E através da oração de Daniel, o anjo veio e fechou a boca do leão.
E aquilo que tinha sido levantado para a morte foi levantado para a vida. Foi levantado para exaltar o nome do Senhor. Então, eu também declaro que aquilo que se levantou nas nossas vidas como se fosse uma morte, né, morte espiritual, né, não vai prevalecer. Aquilo que se levantou para ser morte, o Senhor está se levantando para nos trazer vida, né, fôlego de vida, renovação na nossa fé, ativação, né, no profético, ativação na nossa fé, ativação no nosso chamado, ativação no nosso caminhar. Aquilo que tinha se levantado para Daniel, para matar ele, né, para paralisar ele. Queridos, o Senhor interveio, o Senhor mandou o anjo através da oração de Daniel. Então, através da nossa oração, através desse devocional, né, eu creio que o Senhor testificou, né, a liberalidade dos anjos dele, a liberalidade do favor dele, né? Eu recebi a minha vitória, eu recebi a minha porção, né? Eu recebi da bondade e misericórdia do Senhor. Porque, como a apóstola Samira falou no Salmo 118, o Senhor é bom. E as misericórdias dele se renovam, né, todos os dias. Então, o Senhor é bom, não porque nós somos bons. Nós não somos bons. Mas é pela graça. Pela infinita graça. Né? A graça que nos alcançou, a graça que nos redimiu. Então, é através da graça, né, que o amor vem, né, o socorro vem, o auxílio vem, a cura vem, a prosperidade vem, né, a vida vem, aquilo que tinha se levantado para ser morte, mas o Senhor se levantou para mudar a direção, né, a direção dessas mortes, a direção do que estava vindo na nossa, né, na nossa casa, na nossa vida financeira, na nossa saúde, né, no casamento de vocês, no ministério, no chamado. Ah, Senhor, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Aquilo que se levantou contra Daniel, e Daniel estava na cova, né? E foi lá, no meio da cova, no meio da tribulação, que o Senhor interveio, que o Senhor agiu, que o Senhor moveu. Então, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus nesta manhã. Amém. Ah, glória a Deus. Nada vai nos parar, nada vai nos paralisar. E a gente enganou o inimigo. A alegria do Senhor é a nossa força. Ah, Jesus, glória a Deus. Glória. Aleluia. Aleluia. Missionária, Glória a Deus. pode encerrar para nós, todos nós, por essa semana, pela missionária Patrícia, em nome de Jesus, pela pastora Amália. Amém, amém. Vamos orar, né? Encerrando o nosso devocional no dia de hoje. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco, Senhor, nesse momento, em agradecimento ao Senhor, por mais uma semana, Pai. Queremos, Senhor, render graças a Ti, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Pai, queremos Te dar graças, ó Pai, por esse momento de devocionar a Ti, Senhor, com essa palavra, Senhor. Queremos Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. Pai, eu te dou graças, ó Pai, pela vida da missionária Patrícia, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, tenha abençoado, Senhor, com graça a tua filha. Pai, entra ali, Senhor, meu Deus, com provisão, Pai. Provisão, pois ela entendeu que ouvir a tua voz e não obedecer requer uma reação. E eu aprendi, Senhor, que a ação aqui na terra, ela causa reação no céu. E nesse momento, Pai, eu quero Te agradecer por cada vida que está nesse devocional, Pai. Pai, eu quero abençoar a cada um que está aqui, a cada família, Senhor. Eu rendo gratidão a Ti. Pai, gratos estamos, porque o Senhor nos acordou nesta manhã. O dia está lindo, nós podemos contemplar.
Te damos, Senhor, graças, porque o Senhor é Deus que faz. Senhor, abençoa a pastora Amália, Senhor, em tudo aquilo que ela fizer, Pai, em todos os seus projetos, Pai, em toda a situação que ela viver, esteja com ela, segura nas mãos dela. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço. Eu tenho o meu coração grato, Senhor, por cada vida, por cada pessoa que está aqui nesse devocional. Abençoa a cada casa, a cada família, Senhor, a cada criança, Senhor, dessas casas, a cada adolescente, Pai. Eu rendo gratidão a Ti por cada irmã e por cada irmão. Em nome de Jesus. Eu oro já te agradecendo, Senhor, porque nós veremos, Senhor, o milagre em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Obrigada pela participação de todos, né? Amanhã vamos estar aí com a pastora Maia, em nome de Jesus, mais um devocional. Não deixem de buscar, né? Eu fiquei uma semana para o devocional, estava falando muito com Deus, Deus me chamou para o cantinho, né? E foi como a missionária Patrícia falou, vai ter reações que, muitas circunstâncias que vai acontecer, mas a gente não pode parar em nenhum momento. Temos que render graças ao Senhor. Tem que sorrir no meio da luta, sim, porque eu creio que os irmãos antepassados passaram coisas piores que nós, né? E eles não negaram o nome de Jesus. Então, a gente também não pode negar o nome de Jesus, amém? Deus abençoe, pastora Amália. Recebe o coraçãozinho aí, Olha o coração! Olha o coração! Recebe aí, pastora Amália. Recebe o nosso Patrícia coração. é uma É isso bênção. aí, Patrícia. Patrícia. Você também uma visão de águia, viu, Patrícia? Glória a Deus. Camila. Amém. Todas vocês são Amém. Glória a bênção. Deus. Amo Amém. vocês. Deus abençoe a todos. Um dia Camila, abençoado. abençoada. Amo vocês, viu? Amo vocês, tenho aprendido. Tava com saudade, Camila. Amém. Amém. Tchau. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tamo junto. Tchau. Também te amo, pastora Amália. Tchau, tchau. Só faltou a oração da água. Também te amo, pastora Amália. A pastora Maria, saudade. Amamos vocês. Pastora Matiana também. Muito, muito, né? Tocar no zero.